Bem, pessoal, muita gente aqui questionando se a queda dos casos de Covid se é real ou é mascarado por causa das eleições, por causa da política, tudo isso. E falando que nos anos passados a gente viu a mesma coisa, né? Uma queda e depois um aumento, né? Assim, só para vocês entenderem, assim, a Covid, a quantificação, tudo isso, gerou muita polêmica no início. Até porque até muita gente questionou, dizia que não era real, né? Teve um monte de fake news dizendo que os cartórios falavam isso e aquilo. Depois isso aí foi se acalmando e as pessoas passaram a confiar nos dados. O que acontece nesses dados e por que eles são confiáveis? Não dá para dizer só que estão fazendo menos testes, né? Número um, tem várias formas de você mensurar as mortes, não só pelo número de casos de teste de Covid, mas além disso, cruzando os dados das internações. Então, normalmente, o que seria uma coisa que você poderia dizer que estava mascarando esses dados? Está tendo mais internação, mais casos de infecção de vias aéreas respiratórias, né? Tem o Infogripe, né? Vários mecanismos de mensuração isso, e está dizendo que está caindo Covid. Aí você vai dizer que era mentira, não é verdade. Segunda coisa, se as pessoas falam assim, Júlio, mas estão mentindo o número de casos, porque não estão fazendo o teste. Mas aí você vai ter um reflexo no número de mortes. Porque normalmente quando a pessoa é internada, ela vai fazer o teste de Covid. Então, o que está fazendo a gente ficar bem confiante, né, nessa fase final de Covid, porque assim, todas as métricas estão mostrando, como eu gosto de dizer assim para vocês, assim, quando você pensa em saúde, você não olha um indicador isolado, você tem que olhar vários indicadores. Quando todos os indicadores estão indo para o mesmo caminho, a gente fica mais seguro da informação. Então, o que dá para dizer? Esses dados do Infogripe, queda de internação, a gente está no período de inverno, que teoricamente aumenta muitos desses casos, a gente tem visto queda, né? Tá mais frio, né? Uma série de coisas, né? Número 2, além das mortes que também estão reduzidas, e lembrando que quando tem morte, né, por vias respiratórias, vão testar Covid, não tem dúvida. Todos os hospitais estariam testando, né? As farmácias também, né? Muita gente procura farmácia, então tem métricas, né? Quantas pessoas procuram fazer o teste do Covid, quantos desses testes estão positivos, né? E esses números estão cada vez mais baixos também. Então, assim, são a série de métricas que leva a gente a crer que esses dados sim são verdades, não é para falsear, não é por causa de eleição, nada disso, né? Lembrando que também tem outro detalhe, né? Porque realmente tem o calendário global às vezes dá essa coincidência com a questão da eleição, que é em outubro, né? E lá atrás vocês falavam também, né? O inverno costuma ser um período que a gente vê aumento de casos. Inverno aonde? Lá em cima, lá no hemisfério norte, né? Então a própria OMS tinha falado, tá todo mundo preocupado nesse final de ano. Então, né, se vamos supor que a gente começa a reduzir casos e tal, e dezembro deu uma aumentada no número de casos, ou apareceu uma mutação, alguma coisa. Isso pode acontecer. Todo mundo tem falado que a Covid vai ficar até 2024, né? Cada vez com queda gradual de casos, mas tem chance de ter pequenos repiques. E é possível que tenha no inverno. Então, assim, não é porque acabou a eleição em outubro, novembro, e aí depois eles voltaram a quantificar os dados. Não. E o Brasil, vocês têm que lembrar que tem muitos desses dados que são gerados por pessoas sérias, pessoas, professores, universitários, né? Pessoas concursadas que trabalham com isso. O Brasil, já falei com vocês, o SUS é referência em saúde pública, né? Os epidemiologistas do Brasil são referência. Então, essas métricas, elas são muito bem documentadas, tá bom? Então, dá para ficar tranquilo. É sim queda, é consistente, né? Podem ter repique sim, né? Vai acontecer ciência assim. E não vai atrás dessas fake news, mentiras, a gente tá falseando e tal. Fica tranquilo, tá bom? Se aumentar a casa, se tiver alguma coisa, a gente vai falar aqui também para vocês. Espero que tenha ajudado. Abraço.